Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando. Esse versículo está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que é o que eu sempre estou citando aqui de manhã, para que vocês conheçam, irmão, todas as bênçãos espirituais que você precisaria, você já nasceu com ela, Jesus já lhe deu, quando ele morreu na cruz do Calvário. Pai querido e eterno, meu Deus, glorificado seja o teu nome, Pai fiel e justo. Senhor, usa-me, porque eu vou usar a tua palavra. Senhor, nós estamos aqui para ouvir, para aprender e para praticar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Costumeiramente, nós não fazemos isso, não andamos na tua verdade, não praticamos a tua verdade. O mundo anda preocupado com seus afazeres, com suas coisas e não tem tempo para Deus, não sabe nem o que é Deus e nem sabe o que é a graça de Deus. Mas o Senhor derramou da tua graça sobre nós e continue derramando e continue nos abençoando e iluminando o nosso caminho, o nosso entendimento para nós compreender e seguir o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Amém. Eu te agradeço. Usa-me porque eu vou usar a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje, dia 10/10/2023, eu estou trazendo umas mensagens. O que é igreja para você? Igreja para você é o quê? Então, eu mostrei alguns versículos ontem, parei em 2 de Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17 ao 21, né? E a gente estava falando sobre igreja, que na mente das pessoas, igreja é o local onde eles se reúnem, que não é, né? Igreja são vidas, está lá em Colossenses, nós vamos chegar lá, né? Mas está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24. Eu posso até trazer aqui rapidinho, só para os irmãos verem como é verdade o que eu estou dizendo, porque eu prego aqui a palavra em linha. Então os irmãos tenham paciência aí, porque eu estou com a Bíblia Viva, e essa Bíblia Viva, irmão, ela tem aqui umas páginas que tem um comentáriozinho, então às vezes é meio difícil da gente achar o versículo. Mas eu achei aqui, ó. Diz aqui, ó, que vê versículo 24. Tá aqui, ó. Colossenses achei, 1:24. Colossenses 1:24. Na mente das pessoas, a igreja é lá onde eles se reúnem, aquele templo de tijolo e de pedra. Mas não é, Deus não habita lá, eu já mostrei na mensagem anterior, Atos 17:24 e Atos 7:48, que o Deus da terra, o Deus criador do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos de homem. E o irmão vê a primeira parte aí da mensagem, da primeira parte, que o irmão vai entender, né? Então, o Deus criador do céu e da terra. Agora, o Deus que os homens criou na terra, os deuses que os homens criam na terra, esse habita lá no templo de pedra, no templo de tijolo. Esse Deus que os homens criou, que não é o Deus do céu e da terra, esse habita lá. Um Deus com D minúsculo, Deus criado por mãos de homem. Esse Deus com D minúsculo, que são pessoas, esse Deus habita lá. Agora, o Deus com D maiúsculo, o Criador de tudo, o dono de tudo, do universo, ele não habita lá. Ele habita aqui, ó, dentro de mim e de você.
se nós andar na verdade, praticar a verdade e viver a verdade. Primeiro, para você viver a verdade, praticar a verdade, precisa primeiro você ser um cristão verdadeiro, que adora o Pai em espírito e em verdade. E para isso precisa primeiro você ser liberto desse sistema religioso, para você poder conhecer a Jesus e ele ser conhecido em você e ser vivido na tua vida. Tá certo, meu amado? Então essa é a verdade de Deus que eu prego aqui em linha com a palavra. Então, irmão, aqui Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz aqui, olha, eu estou, irmão, com essa Bíblia aqui, Bíblia viva. Ó, irmão, eu aconselho a vocês, se vocês quiserem ter um entendimento muito profundo e muito bom, eu aconselho vocês a comprar essa Bíblia aqui. Ó. Tem uma mais baratinha de capa dura, capa de papelão. E tem essa aqui de um courozinho, couro sintético, flexível, Bíblia viva. Ela é um pouquinho mais cara. Eu me esforcei, eu tenho duas dela aqui de capa dura, eu tenho duas. Tenho duas aqui. Tem uma que praticamente eu só olhei uma vez. Eu uso mais a outra aqui, que eu tenho mais costume de olhar, mas eu estou com essa daqui, que está na linguagem de hoje, na versão de hoje. É muito fácil de você entender. A linguagem dela é muito boa de você compreender, de você entender as coisas. Então, essa Bíblia eu paguei quase 180 reais. É uma Bíblia muito boa. Eu aconselho, você puder, compre ela, que você vai deixar de praticar muitas heresias que você pratica. Se você ler ela e você obedecer a Deus, você for um servo temente a Deus, você vai deixar de praticar muitas coisas erradas que você pratica. Você vai deixar. Então, eu aconselho a você a estudar essa Bíblia aqui, que é muito boa. Então, Colossenses 1, 24 diz aqui: entretanto, parte do meu trabalho é sofrer por vocês. Estou alegre, pois estou ajudando a completar o resto dos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha, irmão, Paulo estava trabalhando e sofrendo por vocês. Estou alegre, pois estou ajudando a completar o resto dos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ó, irmão, quem é o corpo de Cristo? É a igreja. E o corpo de Cristo, irmão, somos nós, somos membros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo traz uma analogia. Lá parece que é em Corinto, não sei se é em Corinto, que ele traz uma analogia de como o corpo tem muitos membros e todos os membros precisam do corpo. Cada um de nós somos um pedacinho desse membro. E quando a gente está em união, unido em Cristo, não é com contenda, não é com briga, não é com confusão. Quando nós se ajuntamos num local e todos ali estão em sinceridade, não tem contenda, não tem divergência um com o outro, ali forma-se o corpo de Cristo. Agora, se no meio do corpo de Cristo tiver um que tiver em contenda, que tiver em confusão, que tiver em briga, não forma o corpo de Cristo, irmão. O corpo de Cristo ele é formado quando há sinceridade e quando há verdade. Se não há verdade, não há sinceridade, não é o corpo de Cristo. O cabeça não é ele que está ministrando, é apenas o homem que está ministrando com o seu entendimento, com as suas falácias, com as suas mentiras. Se chama ele se titulariza como profeta de Deus, mas ali é só carne ativada. Não tem nada de Deus ali, é tudo carnal. Tá certo, meu amado? Então, meus queridos, igreja são vidas. Igreja são vidas. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. O nosso corpo, irmão, ele é templo e morada do Espírito Santo.
Eu já preguei aí várias mensagens minhas, sempre estou falando, porque sempre tem pessoas novas que vão ouvir, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu mostrei vários versículos, mas vou citar só um aqui, de 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ó, irmão, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, significa que eu e você, quando nascemos, nós já nascemos com o Espírito Santo. Apenas nós não conhecíamos. Por quê? Porque quando nós viemos ter entendimento das coisas de Deus, quem deveria ensinar isso, que nós já nascemos com o Espírito Santo, não ensina. Diz que você não tem. Aí você vai buscar, você sai atrás, numa loucura desesperada, atrás de você buscar o Espírito Santo e atrás de você ser batizado com o Espírito Santo quando você já tem. Então, quando você vai atrás disso aí, você está chamando Jesus de mentiroso, você está profanando o sangue da nova e da eterna aliança que Deus fez com nós, que Ele já botou dentro de nós. Então você chama Jesus de mentiroso, você atribui as coisas que o Espírito Santo fez por você, você atribui ao pai da mentira. Está blasfemando de Jesus e nem sabe. Tá certo, meu irmão? Foi o que os fariseus fizeram com Jesus. Tudo que Jesus fazia era pelo Espírito Santo, e eles atribuíam a Beelzebul, ao pai da mentira, ao pai dos espíritos imundos. Jesus dizia que o que eles faziam era que era de Beelzebul, era que era do diabo. Jesus chamava eles filhos do diabo, mas eles não acreditavam. Eles diziam que filho do diabo era Jesus, que era o próprio Deus. O próprio Deus fazia pelo Espírito, Jesus fazia pelo Espírito de Deus, e eles atribuíam ao diabo. Jesus queria arrastar eles para seguir a Jesus, e eles queriam que Jesus deixasse a verdade para seguir a mentira deles. Então eles atribuíam o que Jesus fazia ao pai dos espíritos imundos, a Beelzebul. Não é uma mera coincidência que a igreja de hoje faz a chamada igreja, que de igreja não é, faz a mesma coisa. Então, Colossenses, nós falamos aqui sobre Colossenses, sobre o que é a igreja, né, irmão? Eu poderia trazer aqui mais alguma coisa, mas eu vou trazer aqui mais alguma coisa, ó, irmão. Então, nós somos a igreja de Deus. Então, o versículo 25 diz aqui, ó, Colossenses 1, 24 eu li, agora vou ler o 25, olha. Deus me enviou para ajudar a sua igreja e para revelar seu plano secreto a vocês. Ó, irmão, Deus está me usando também, da mesma forma que usou o apóstolo Paulo, aqui nessa época. A igreja que Paulo estava escrevendo aqui para os Colossenses, eles não sabiam que eles eram a igreja de Deus. Por quê, irmão? Porque o templo lá em Jerusalém estava de pé. E para eles, Deus habitava lá. E é verdade, no tempo da lei, Deus habitava lá. Mas aqui, Jesus já não habitava mais. Por quê? Porque Jesus tinha morrido e agora o templo de Deus somos nós. Ele habita em nós. Mas eles não sabiam. Não é uma mera coincidência que a igreja de Deus, hoje, a chamada igreja de Deus, também não tem consciência de que Deus mora dentro dele, porque eles estão esperando Jesus voltar, irmão. E se o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e ele tem que voltar, ele tem que sair de dentro de mim. E se ele sair, eu morro, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim, ele mora dentro de mim. E eu só espero, irmão, e outra coisa, eu só posso esperar aquilo que eu não tenho. Então, se eu estou esperando, eu não tenho. Com as minhas atitudes, eu nego. Então, eu acredito, eu prego a verdade, dando na verdade e falo a verdade. Agora, como você, sua mente aí está cauterizada com a mentira, você não vai acreditar. Eu leio aqui, eu mostro, você acompanha aí, mas você não acredita. Você vai dizer que eu sou um herege, um desviado, um mentiroso. Mas eu estou falando a verdade, irmão, do mesmo jeito que Paulo estava ajudando aqueles irmãos, eu também estou fazendo a mesma coisa hoje, com a chamada igreja, com você que não
está do mesmo jeito desse povo dessa época aqui. Só mudou as estações. Anda do mesmo jeito. Aí Paulo diz aqui, ó, Deus me enviou para ajudar vocês. Não, para ajudar a sua igreja. E para revelar o seu plano secreto a vocês. Ó, irmão, esse plano está secreto dentro de vocês porque vocês não acreditam na verdade, irmão. Então, ele está sendo revelado agora que você está vendo e acompanhando aí. Se você crê, ele é manifestado em você. Mas se você também lê aqui e você não acredita, também não vai, você vai continuar do mesmo jeito que você é. Tá certo, meu amado? 26, diz aqui, olha. Porque através dos séculos e gerações passadas, ele guardou esse mistério. Porém, agora, finalmente, foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. Ó, irmão, esse mistério, Paulo escrevendo aos Colossenses, que eles não sabiam, Paulo disse, irmãos, esse mistério Deus guardou em secreto. Esse mistério ele guardou em secreto, de geração a geração, de todos os tempos, de Gênesis até agora, aqui vocês, ele guardou em secreto. Mas agora, no tempo de Paulo, agora, a vocês, Paulo falando com os Colossenses, agora a vocês, ele, através de mim, quis revelar a vocês aqueles a quem ele ama. Ele quis mostrar a vocês. Ele está mostrando a vocês. Pronto, nos dias de hoje, dia 10/10/2023, Deus está me usando da mesma forma que usou o apóstolo Paulo. Ele está me usando para revelar a vocês que diz que é a igreja de Deus e ainda não são. Vocês só são quando vocês passarem a crer no que está aqui, não no que o pastor aí de vocês diz. Se ele pregar isso aqui, como eu estou pregando, pode acreditar, é verdade, vocês passam a ser servos de Deus. Mas se vocês crerem nas mentiras que eles pregam aí, você vai morrer querendo ser servo de Deus e nunca vai ser. Porque você anda numa mentira. Você não pratica a verdade, não anda na verdade, não conhece a verdade, e não viva a verdade. Quando a verdade chega em você, você tem aquela pessoa que prega a verdade a você como um mentiroso, como um falso profeta, como um herege, como um desviado e um desigrejado. É isso que vocês, como um afastado, é isso que vocês têm na mente de vocês que estão cauterizadas com a mentira. Mas essa é a verdade, irmão. Então, Deus quis mostrar e revelar a vocês, aos santos, aqueles a quem ele ama. Tem muitos irmãos que é servo de Deus, que está no sistema religioso, tem, irmão. Mas não está servindo ainda a Cristo, verdadeiramente como deve servir. Está lá, sendo escravo da religião de homem, sendo escravo de homem, obedecendo a mandamentos de homem, não ao de Cristo. Porque Jesus disse que lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15, eu acho que é 7:15, está dizendo que vocês foram instruídos somente em mandamento de homens, que honra com os lábios e com a boca, mas o coração está longe. Por quê? Porque essa palavra foi o que Jesus respondeu para a palavra. Por que que minhas palavras são difíceis? Não são fáceis de vocês compreender. Por que que elas não entram em vocês? Por que que vocês não aceitam ela? Tá aí o que Jesus está perguntando para você hoje. Por que que as palavras são difíceis de você entender? Por que as palavras de Jesus não entram em você? Por que vocês não obedecem a palavra de Jesus? Por que vocês não praticam a palavra de Jesus? Que é tão claro aqui. Né, irmão? Então, irmão, esse mistério esteve oculto de geração em geração. E hoje não está oculto também de vocês? Não está a mesma coisa? Mas Jesus está revelando a vocês, né, irmão? Olha, o 27.
E as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E este é o mistério: Cristo no coração de vocês e a esperança da glória. Ó, irmão, Cristo habita dentro de você ou não? E como você, irmão, está atrás de buscar o Espírito Santo, se é o próprio Espírito Santo que mora dentro de você, irmão? Como é que vocês acreditam que vocês não têm o Espírito Santo e vocês vão atrás de busca do batismo do Espírito, vocês vão atrás do Espírito Santo, vocês vão aceitar Jesus para ter o Espírito Santo, vocês comem pão para ter o Espírito Santo, vocês se lavam na água para ser santo. Tudo isso Jesus já fez com vocês e mora dentro de vocês. Poder, irmão, o Espírito Santo morar dentro de vocês incompleto. Isso é de uma ignorância, irmão, tremenda. Isso é de uma ignorância tão absurda que a gente, ser humano, não dá nem para compreender. Porque eu, com a sexta série, irmão, não tenho estudo secular. Eu compreendo, imagine esses doutores aí, formados em teologia, em bacharelado, em diplomado, não sei com quantas formaturas, teólogo, bacharelado, doutorado, e não respeita isso aqui, meu irmão. Aí vem um analfabeto que nem eu, joga aí na cara deles aí, e eles vão dizer que eu sou mentiroso, que eu sou do diabo. Do diabo são vocês, irmão, que estão ensinando a mentira. Doutrina falsa, ela não vem de Deus, ela vem do diabo, vem do homem. Diabo, irmão, é nós, que somos anticristo, que somos contra Cristo. Diabo, pode ser eu, pode ser você. Se eu pregar aqui a mentira, eu sou um anticristo, eu sou filho do diabo. Eu sou um diabo. Foi o que Jesus respondeu para Judas. Disse, ó, eu escolhi os 12, mas um de vós é o diabo. Por quê, irmão? Porque eles andavam na mentira. Quando Jesus responde lá para os fariseus, João 8:24, vós sois filhos do diabo. Por quê, irmão? Porque eles eram descendentes de Adão. Eles viviam na mentira de Adão. Aí Jesus vai confirmar lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 em diante. Né? O pai da mentira é Adão. Adão é o diabo. Você é filho dele, é diabo também. Que anda na mentira. Que pratica a mentira, que prega a mentira. Você é um anticristo. João, escrevendo na primeira epístola dele, ele vai dizer, filhinho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, muitos anticristos já têm se levantado no meio, olha. Muitos anticristos, irmão, estavam lá se levantando no meio da igreja, da epístola que o apóstolo João estava escrevendo. Ele disse, muitos anticristos têm se levantado no meio de nós. Quem era, irmão? Eram os irmãos que era contra aquilo que eles pregavam. Contra a verdade que eles ministravam. Então, anticristo, irmão, é uma pessoa que é contra Cristo, é contra a mensagem de Cristo. Ela é um anticristo. Ela dá o nome de anticristo, dá o nome, pode dar-se o nome de Satanás, que foi o que Jesus respondeu para Pedro, quando Jesus profetizando a ele o que ia acontecer com ele, ele chama Jesus e disse que Jesus não podia fazer aquilo. Então, a ideia de Pedro, ele estava se levantando contra o que Jesus estava profetizando, que ia acontecer com ele, e Pedro não queria que acontecesse. E você, quando prega aí, dizendo que Jesus vai voltar e que Jesus não mora dentro de você, você está sendo um anticristo, você não prega a verdade, você não vive a verdade, você está sendo um mentiroso, você está sendo um idólatra, um mentiroso, um falso profeta. Então você é um anticristo, você é um satanás, você é um filho do diabo, porque você não obedece à verdade de Deus. Isso é a verdade. Então, irmão, aqui está dizendo que, olha,
e as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, gentios. Olha, então, irmão, esse mistério, esse plano que Jesus quis mostrar a nós e quis revelar a nós, isso é a glória, irmão. Isso é a glória, isso é o plano de Deus que são para nós e são para vocês que estão ouvindo aí também, irmão. Basta vocês crerem na verdade. Para vocês, gentil, Paulo estava falando com os irmãos lá da igreja de Colossos. Ele estava falando para os irmãos gentil também que estavam no meio. Ele estava pregando para a igreja de crente, para os crentes. E quando a gente vai pregar para um crente, irmão, ele aceita, ele diz, não, você tem que pregar para quem não conhece, eu já sou crente. É não, irmão. Paulo pregava para os crentes. Paulo pregava para aqueles que eram crentes. Pregava também para os gentios que não era. E os gentios cria aqueles que não eram povo de Israel. Paulo também pregava para ele. Mas a carta aqui é direcionada aos Colossenses. Colossenses era uma igreja que tinha lá na Ásia Menor. Então, era uma igreja de crente que não estava andando na verdade da mesma forma que vocês hoje que vão ouvir essa mensagem não estão andando na verdade. Eu estou pregando para as igrejas, para os crentes, para vocês e para não crentes também quando ouvir essa mensagem aqui. Eu estou pregando para as duas classes de pessoas. Deus está me usando do mesmo jeito, irmão. Então, irmão, isso era uma glória que Deus tinha revelado, escondido, mistério, para revelar a vocês, olha. O mistério a vocês, gentil. E este é o mistério, Cristo no coração de vocês, a esperança da glória. Ó, irmão, a esperança da glória, irmão, é Cristo no coração de vocês. Cristo, irmão, ele não vai voltar, ele já voltou, irmão, ele mora dentro de você. Ó, irmão, quando Cristo ressuscitou, já é a volta de Cristo espiritualmente. Quando ele morre, que ele ressuscita, espiritualmente é a vinda dele. Agora, irmão, a segunda vinda de Cristo para julgar o povo dele, quando se deu no ano 70, quando ele em Mateus 24, que ele se reúne com os discípulos, se você ler Mateus 24, capítulo todinho, quando Jesus está narrando sobre a vinda dele e ele vai relatar os acontecimentos que ia acontecer antes da vinda dele. E ele está relatando Mateus 24, 23 e 24, se você ler. Jesus está falando para os fariseus sobre quando ele viria e falando para os seus discípulos também. E Jesus vai mostrar todas as coisas que iam acontecer antes dele vir. Aí Jesus diz, no versículo 34, Jesus disse, em verdade, eu vos digo que não passará esta geração. Jesus ainda não tinha morrido, Jesus estava vivo no Monte das Oliveiras, ainda ia morrer, quando ele está relatando esse relato de Mateus, capítulo 23 e 24, quando no 24, quando chega no versículo 34, ele disse, em verdade, eu vos digo que não passará esta geração. Olha, Jesus está presente e está falando para aqueles irmãos que estão ouvindo. E Jesus disse que aqueles irmãos e aquela geração da época dele, todos eles iam ver o Filho do Homem vindo, descendo sobre a nuvem. Ele disse, eu te digo que não passará esta geração. Quando ele diz esta geração, irmão, temos que respeitar a conjugação verbal do tempo, presente, passado e futuro. Então, Jesus não tinha morrido, ainda ia morrer, ele estava profetizando. E quando é que se cumpriu essa profecia? No ano 70, quando o templo lá em Jerusalém, com o general Tito e Vespasiano, foi invadida Jerusalém, Jerusalém foi sitiada, eles botaram fogo lá, derrubaram o templo lá em Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra, que Jesus vem dizer em Mateus 24, versículo 2, 3 e 4 por aí, vai relatar sobre isso, ele está relatando sobre isso. Então, o juízo de Deus se deu no ano 70, porque ele disse, quando no julgamento de Jesus os sacerdotes interrogavam ele,
dizendo se ele era o Filho de Deus, ele disse que ele ia ver o Filho do Homem sentado no trono de Deus e descendo sobre uma nuvem. Agora eu lhe pergunto, se aquele sacerdote, aquela conversa que Jesus estava tendo no julgamento dele, aquelas pessoas que estavam julgando ele, Jesus disse que eles iam ver. Lá em Apocalipse, pronto, aqui em Mateus 24, Jesus disse que esta geração ia ver, aquela dele, daquela época. Lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 20 em diante, você lê, Jesus vai dizer que ia acontecer naquela geração. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 7 em diante, ele vai dizer que até aqueles que o transpassaram ele, aqueles soldados que o transpassaram ele, iam ver ele descendo sobre a nuvem, que significa, descer sobre a nuvem significa juízo para o povo de Israel. E Jesus de Nazaré ficou de vir julgar aquele povo de Israel que tinha derramado, que Jesus já profetizava, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele disse, eu vou cobrar desta geração que derramou o sangue de Abel até o de Zacarias no altar. Então, irmão, era aquela geração que ia ser julgada. O juízo era para aquela geração, era para aquele povo. Já Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, ele diz que quem está em Cristo agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus livrou eles da lei, do pecado e da morte. Jesus aboliu a lei. Jesus aboliu as ordenanças e o mandamento. Os 613 mandamentos da lei, Jesus aboliu, irmão. E agora é a graça. Então, a igreja de Deus, ela não existe nenhuma condenação. Agora, a igreja do homem aí, feita por mãos de homem, criada por homem, essa é pecadora. Essa anda em transgressão, anda em adultério espiritual contra Cristo. E só a misericórdia de Cristo, né, irmão? Só a misericórdia de Cristo na vida desse povo. Então, irmão, eu queria mostrar muitos versículos aqui. Eu acho que amanhã ainda vai ter outra parte, porque eu tomei um tempo nesses versículos aqui, né? Para que o irmão creia. Aí, irmão, o 28, Colossenses 1, 28 diz assim, olha. E assim, aonde quer que vamos, falamos de Cristo, e todos quanto ouvirem, ademoestando e ensinando-as com toda a sabedoria, queremos ser capazes de apresentar a Deus cada um deles aperfeiçoado por causa daquilo que Cristo fez em favor de cada um deles. Olha, irmão. Olha aí o mistério que Deus quis e que Deus quer revelar e mostrar a você. É que aonde nós andemos, é que aonde nós passamos, é que aonde nós vivemos, a gente assim ande onde quer que vamos, falamos de Cristo a todos quanto ouvirem. Então, irmão, Paulo andava, e por onde ele andava na época dele, ele falava de Cristo. E nós hoje, irmão, falamos de Cristo e falamos de Deus, porque Cristo é o próprio Deus que mora dentro de você. Cristo subiu ao céu, entregou o reino ao Pai. Quem reina agora é Deus mesmo em nós. Então, nós hoje, nos dias de hoje, nós falamos de Deus. Porque Jesus Cristo foi o Espírito de Deus manifestado naquele corpo de carne para aquele povo de Israel. Então, correto, naquela época, correto era pregar Cristo. Hoje é correto pregar Cristo. Hoje é correto pregar Deus. Deus mora dentro de você. Romanos, capítulo 8, do versículo 9 até o 11. Capítulo 8, do versículo 9 até o 11. Você vai ler e vai compreender que Deus mesmo mora dentro de você, mora dentro de mim. Então, irmão,
aonde nós andamos, nós falamos de Cristo, de Deus, admoestando e ensinando com toda sabedoria. Ó, irmão, nós estamos ensinando, nós estamos lhe edificando, nós estamos admoestando. Admoestar, irmão, é trazendo uma palavra de salvação, não é palavra de condenação. Irmão, se alguém traz uma palavra de condenação a você, essa palavra não vem de Deus, porque Deus mandou Jesus mandou pregar boas novas. E que boas novas é essa que traz de condenação? Agora, irmão, você tem que ver em qual situação você se encaixa hoje. Se é na palavra de salvação ou se é na de condenação. Se você se encaixa na de condenação, irmão, corra para a de salvação. Porque senão o irmão permanecer na palavra de condenação, você vai, ser condenado mesmo. Aqui a palavra é com sinceridade, é com verdade, Aqui, essa sabedoria, irmão, não vem de mim, que eu não tenho estudo secular. Essa sabedoria, irmão, é Ele que me mostra, é Ele que se manifesta na minha vida. Porque eu me dedico e busco, e Ele quis revelar a mim. A glória não é minha, a glória é dele, irmão. Eu não tenho glória nenhuma, não quero glória nenhuma. Eu quero diminuir, que Ele cresça dentro de mim, que Ele cresça dentro de você, através das minhas palavras, do meu desse entendimento, que Ele está me mostrando a mim e a você também, meu irmão. A palavra de Cristo, irmão, ela é fácil de entender, ela é fácil de compreender, porém as pessoas não querem. Por quê? Porque formaram um Deus aqui dentro da mente dela e que Deus tem que se moldar, Deus tem que se moldar os caprichos dela e não vai, irmão. Nós é que temos que se moldar as leis de Deus, os caprichos dele, as vontades dele. Senão, irmão, não é servo dele, não. Aí está aqui, olha. Que queremos ser capazes de apresentar a Deus, cada um deles, aperfeiçoado por causa daquilo que Cristo fez em favor de cada um deles. Ó, irmão, nós queremos apresentar você, queremos apresentar o Cristo perfeito, porque o Cristo que apresenta aí, irmão, ele é um Deus esquizofrênico, que uma hora ele é bom, outra hora ele é mau, uma hora ele lhe ama, outra hora ele solta a mão em você, uma hora ele lhe salva, outra hora ele manda você para o inferno. Entendeu, irmão? Então, esse Deus é o Deus que uma hora mora em você, mas se você não der dinheiro a ele, você não tem ele. Se você não comer o pão, você não tem comunhão com ele. Se você não fizer os sacrifícios, você não tem participação com ele. Então, mostra aí um Deus a vocês, um Deus esquizofrênico, um Jesus esquizofrênico, que tem esclerose, que uma hora ele sabe o que diz e outra hora ele não sabe o que diz. Entendeu, irmão? Então, irmão, o Deus que eu apresento para vocês é um Deus perfeito, é um Deus correto, é um Deus justo, é um Deus de amor, é um Deus que lhe ama, é um Deus que lhe salvou. Agora, ele quer que você siga ele com as suas atitudes no dia a dia. Que você sirva a ele aqui na mente. Irmão, se serve a Cristo é aqui na mente, em espírito e em verdade. Tá certo, meu amado? Então, foi por causa disso que Cristo fez em favor de cada um de vocês. Nós estamos apresentando Deus aperfeiçoado, Cristo aperfeiçoado na sua vida. Você faz parte, irmão, dessa igreja aperfeiçoada, dessa igreja que é de Deus, que é de Cristo. Tá certo, meus amados irmãos? Compreende, irmão? Irmão, eu queria mostrar aqui, amanhã vai ter mais porque não vai dar. Eu queria mostrar aqui a primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João. Tá aqui é a terceira, aqui é a segunda e aqui é a primeira epístola João. Primeira a de João, capítulo 1, aqui, primeira de João, capítulo 1.
Vamos ler aqui o capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Diz aqui: eu respeito, aqui o nome está respeito, é porque essa linguagem é bem diferente. Eu respeito que lhe estamos falando a respeito do que realmente nós mesmo vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Olha, respeito. Paulo estava falando aqui. Eu estou falando a respeito. Tem outra versão aqui. Aqui, essa daqui é a NVI. Eu vou ver o que é que diz aqui na NVI. Epístola de João. Para ver. Primeira epístola de João. Tiago, Pedro, João. Aqui, Apocalipse. Primeira epístola de João. Está aqui. Primeira epístola de João. Diz aqui, olha. Versículo 3 diz aqui: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha, a comunhão que eles tinham era com Jesus Cristo e com o Pai. Olha, irmão, quem tem comunhão com o Pai está em desobediência com Ele. Se Deus mora aí dentro de você, irmão, como pode você dizer que é de Deus e você não está obedecendo a Cristo? Não está obedecendo às palavras de Deus? As palavras são difíceis de entrar em você, são difíceis de entender. Ó, irmão, é preciso você comer um pão? Não, irmão. Para você ter comunhão com Cristo, é preciso você crer e obedecer. Não precisa você comer um pão, que esse é o Cristo distorcido que a religião prega para vocês. Só precisa você crer. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram: Senhor, o que é necessário fazer para a obra de Deus? Ele disse: vocês crêem naquele que por ele foi enviado. Era para crer em quem, irmão? Em Jesus Cristo. Irmão, eu também estou sendo enviado por Deus. Se eu pregar a verdade aqui, é para vocês crerem. Mas se eu pregar mentira, vocês não crêem porque não vem de Deus. Só vem de Deus aquilo que é verdade. Se não é a verdade, não vem de Deus. Então não creia. Se eu pregar mentira aqui, irmão, não creia. Não é de Deus. Só é de Deus se eu estiver pregando de linha com a palavra verdade. É o que eu estou fazendo aqui. Pregando a verdade a vocês. Tá certo, meus amados? Então, João escrevendo na primeira epístola dele, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: eu repito. Ele estava repetindo. Ele diz: eu repito que lhe estamos falando a respeito do que realmente nós mesmo vimos e ouvimos. Ó, irmão, eles estavam repetindo o que eles viram com os olhos e ouviram com os ouvidos. A mesma coisa que João está pregando para aqueles irmãos lá, eu estou pregando para vocês hoje aqui. Pelos olhos da fé, eu não vi Jesus em carne, mas pelos olhos da fé, eu vejo ele revelado aqui na minha vida. E ouço a palavra dele, porque aqui, irmão, é o próprio Deus falando comigo. Ele está dentro de mim, pela fé eu creio que ele está dentro de mim.
ele vive dentro de mim, ele se manifesta dentro de mim. Eu vejo pelos olhos da fé, não é que eu vejo um corpo de Cristo, é que eu sinto que ele vive dentro de mim. E eu vivo ele dentro de mim. Então, é para vocês terem essa confiança, essa certeza de que ele vive dentro de você, eles vivem dentro de você, porque Paulo, apóstolo João aqui escrevia, disse que ele, eu repito, que lhe estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que temos com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, seu Filho. Olha, o que Paulo, que João aqui viu, ele testificou para aqueles irmãos, e o que eu vejo aqui, quando eu leio também, eu vejo Cristo na minha vida, e estou apresentando a ele para vocês, como vocês devem também seguir a ele, dessa mesma forma que João pregava para aqueles irmãos e que eu estou pregando para vocês, que são meus irmãos também, vocês que vão ouvir essa mensagem. Tá certo, meus amados? Então, irmão, Hebreu, nós pregamos aqui, Deus, irmão, ele está dentro de você, creia. Agora vamos aqui para Hebreu 10, 22. Hebreu 10, 22. Hebreu 10, 22. O que é que diz aqui? Hebreu 10, 22. Olha. Vamos diretamente ao próprio Deus, com o coração sincero e com uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá, porque o sangue de Jesus Cristo foi salpicado em nós para nos purificar e porque já fomos lavados com a água pura. Ó, irmão, esse texto aqui é muito grande. Talvez, se hoje não der para eu explicar ele, eu vou explicar a vocês amanhã. Irmão, ao Jesus, olha, o apóstolo Paulo, a Bíblia tem muitas linguagens de figura, tá certo? A Bíblia aqui tem muitas linguagens de figura. O apóstolo João, escrevendo aqui, ele diz, vamos diretamente ao próprio Deus. Ele estava escrevendo para aquele povo, dizendo que eles, aquele povo daquela época que ele estava ministrando essa palavra, ele estava dizendo que eles agora tinham acesso ao próprio Deus diretamente, sem intermediário de alguém, irmão. Ó, irmão, se alguém tenta intermediar você até Deus, se não for dessa maneira aqui, irmão, ó, irmão, você aí, se você crê, você tem direito de falar com o Pai diretamente, sem precisar de ninguém, nenhum intermediário. Eu apenas estou esclarecendo aqui essa palavra, como ela está escrita, como verdadeiramente você deve fazer. E como as pessoas vão atrás de o pastor orar por ele, botar a mão na cabeça dele, para ele orar, para ele ser abençoado, para ele ser... Irmão, isso é idolatria, irmão. Isso é feitiçaria, irmão. Isso é mentira, irmão. Jesus não botou a mão na cabeça de ninguém, irmão. Misericórdia. Isso é doutrina de homem, irmão. Olha. Então, o apóstolo João estava escrevendo e dizendo que as pessoas tinham acesso direto a Deus. Você daí tem, meu irmão, você que está ouvindo essa palavra. Ó, irmão, você quer... Deus, ele está aí presente dentro de você, irmão. Só basta você conversar com ele, que nem eu estou conversando com você aqui. Ele está ouvindo, irmão. Agora, ele só vai ouvir se o seu coração, irmão, for sincero. Se não for, adianta não. Você pode ir atrás do pastor, do bispo, do profeta, de qualquer um.
Você só vai ouvir mentira, irmão. Aí está aqui, ó. Com o coração sincero e uma fé firme, e com a consciência limpa da culpa. Ó, irmão. Deus só ouve a sua oração, irmão, se ela for verdadeira e sincera. E se no seu coração você não carregar nenhuma culpa, irmão, nenhuma dúvida, irmão. Se você tiver alguma coisa contra alguém, irmão, nem faça essa oração. Primeiro você se conserta com teu irmão. Aí você, tendo consertado com teu irmão, aí você tem uma consciência pura. Você está firme, você vai com convicção de que você vai fazer uma oração a Deus e Ele vai ouvir e vai responder. Porque você está com a consciência firme, você está com a ciência pura e com a certeza de que você vai falar e Deus vai ouvir. Porque, irmão, se você não tiver uma certeza firme, uma fé firme e pura, sem fé é impossível agradar aqueles que se chegam a Deus. Porque é como a onda do mar, irmão, está lá em Tiago. É como a onda do mar. É grande, faz uma espuma, quando chega na areia se acaba. Não recebe nada do Senhor. Então, irmão, olha, aqui o coração tem que ser sincero. Uma fé tem que ser firme, irmão. Tem que ter convicção. Você tem que ter convicção de quem é que você serve, irmão. Você tem que ter convicção de que Jesus já veio e mora na tua vida, irmão. Porque se você, irmão, não tem convicção de que Jesus não mora na tua vida, de que Jesus ainda vai voltar, o seu coração não é puro, irmão. A sua fé não é firme, irmão. Você ainda está numa ilusão que o profeta mentiroso ensinou você a mentira. Você é firme na dele, mas na de Jesus, como está nas escrituras aqui, você não crê. Então você precisa crer como diz as escrituras. Tá certo, irmão? Jesus disse, se você crê como diz as escrituras, não é como diz o profeta, é como diz as escrituras. Agora, tem que ver se o mensageiro, o profeta, que Deus está usando, o mensageiro, que está trazendo a mensagem a você, que o último profeta da Bíblia foi João Batista. Nós temos o ministério de evangelização, de evangelizar. Então você tem que saber, o mensageiro que vem até você, se a palavra que ele está dirigindo a você está em linha com a palavra. Porque se não tiver, não é de Deus, não é mensageiro de Deus. É um mensageiro de Satanás. Paulo já escreveu quando fala no espinho na carne dele. Ele diz, para que eu não me exaltasse, orei 3 vezes ao Senhor para que me tirasse um espinho. A saber, um mensageiro de Satanás. Quem é um mensageiro de Satanás? Ele disse que era para esbofetear a cara dele, irmão. Para esbofetear a cara dele. Olha, essa passagem está falando de um mensageiro. Mensageiro, quem é, irmão? É alguém que traz uma mensagem. Paulo trazia a mensagem verdadeira, mas aonde ele pregava essa mensagem verdadeira, se levantava um irmão, filho de Satanás, que jogava na cara de Paulo que aquilo que ele pregava não era verdade. Não é o que pode acontecer aí com você quando ouvir essa mensagem verdadeira, como eu estou pregando. Você pode dizer que eu sou um mensageiro de Satanás, mas mensageiro de Satanás é você se não crer nessa verdade. Então, se você se levantar contra, você vai ser um mensageiro de Satanás. Então, Paulo disse que ele para esbofetear ele na cara. Para quê, irmão? Para que Paulo não se exaltasse. Paulo tinha descido do céu, tinha recebido a mensagem de Deus, tinha recebido as revelações de Deus, que ele relata numa carta dele, que diz que conhece um homem, não sabe se no corpo ou no espírito, tinha sido arrebatado do terceiro céu e tinha ouvido palavra inefável que ao homem não é lícito falar. Ó, irmão, Paulo viu coisa
que ele nunca falou, porque se ele falasse, nós não ia compreender, irmão. Mistério de Deus. Então, irmão, Paulo, por causa das grandes revelações, Deus levantou alguém, certo? Por onde ele passava, por onde ele pregava, Deus levantava pessoas para ser contra as verdades que ele pregava. Para quê, irmão? Para que ele não se exaltasse, não achasse que ele era o bambambam, tal. E Deus também não pode fazer isso comigo, irmão. Deus não levanta as pessoas para ser contra mim, porque eu prego a verdade, eu mostro a verdade. Lá onde eu trabalho, irmão, a loja inteira é contra, só existe um vendedor lá que não é contra mim, mas o resto inteiro é contra mim. Por quê? Porque eu prego contra a verdade, porque os vendedores, ele vende a você, e quando ele vende a você, ele diz que você tem quem leve, você diz tem não. Então ele chama um fretista, que ele se responsabiliza e que a loja se responsabiliza, mas é uma mentira, porque quando a loja só se responsabiliza pelo frete que é a loja que entrega. Quando é um fretista terceirizado, quem é o responsável é o fretista que vai. Então eles enganam você, dizendo a vocês que a loja se responsabiliza, porque aquele rapaz que ela vai indicar da quadrilha dela, ele cobra mais caro para poder levar seu frete, para poder dar propina ao vendedor. Então eu prego contra essas verdades, falo a eles, escracho na cara deles, então eles não me dão frete, não querem negócio comigo, até degrina a minha imagem, dizendo que eu não sou de confiança, que é para você ir com aquele que ele indica, porque aquele que ela vai indicar vai dar dinheiro a ele e eu não dou. Porque eu estou roubando você, estou sendo fraudulento e eu não faço isso. Tá certo, meu irmão? Porque eu sou um cristão, sou sincero. Eu cobro mais barato para que você seja beneficiado com a verdade, com a sinceridade e com a justiça. Tá certo, meu irmão? Então também eu sofro perseguição. É Deus que levanta. Para quê? Para que eu não me exalte, irmão. Para que eu não ache que só eu conheço a verdade. Não, irmão. Essa verdade está aqui. Está entre eu e você. Estou ministrando aí para você. Você pode conhecer essa verdade. Você pode andar nessa verdade. Pode viver essa verdade. Mas, irmão, as pessoas acreditam nele. A maioria não vão comigo. Vão com eles lá. Prefere pagar mais caro e ir com eles. Porque o vendedor indicou. Tá certo, meu irmão? Então, o canal aqui denuncia o erro. Tá certo, meu irmão? Doa quem doer. Sei que eu vou sofrer muita restrição. Vou. Ó, irmão, mas Deus manda. Aqui e acolá Deus manda. E o pouco que eu ganho, irmão, eu passo necessidade. Porque eu quase não faço frete. Mas o pouco que eu ganho, irmão, estou contente com Deus. A minha consciência, irmão, está tranquila. Eu não tomei o pão da boca do pai de família nenhum. Ó, irmão, lá onde eu trabalho, tem muitos fretistas. E só um. A loja inteira dá frete só para um. Por quê? Porque ele dá dinheiro. Ele compra o frete. E quando ele compra o frete, irmão, os vendedores não passam para os outros. Então, injustamente, ele está arrancando o pão da boca de um pai de família que necessita e precisa, por avareza e ganância ao dinheiro. Não só ele, como os vendedores também. Tá certo, meu amado? Então, a gente sofre muita perseguição. É muito difícil, irmão, ser sincero e verdadeiro. É difícil. Existe muita perseguição. Nem todo mundo está preparado para sofrer essas consequências. Mas eu estou, viu, irmão? Eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens. Então, irmão, o apóstolo João estava escrevendo aqui, dizendo que o coração tem que ser puro e sincero. Olha, e uma consciência limpa de culpa, olha, confiando plenamente que ele nos receberá. Olha, irmão. Irmão, você tem que ter confiança de que a sua oração chega a Deus. Agora, o coração tem que estar livre de qualquer culpa. A fé tem que ser firme, irmão. A fé tem que ser firme. Você tem que ter confiança de que Deus vai receber você. Olha,
porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar. Ó, irmão, eu lhe pergunto uma coisa. Como eu disse a você que a Bíblia tem muitas linguagens de figura, eu pergunto a você, aqueles irmãos que estavam lá, ou você hoje que está aí, você foi salpicado, ou aqueles irmãos que estavam lá, na hora que o sangue de Jesus foi derramado, ele salpicou sangue em alguém, irmão? Não, irmão. Isso é uma linguagem de figura. Ó, irmão, se você não estava lá, como é que... E Jesus não tem mais sangue porque ele é espírito. Como é que o sangue de Jesus salpicou você, irmão? Porque salpicar é algo que se joga. Certo? Os católicos têm uma história de pegar uma vassoura e uma água e salpicar as pessoas assim. Dizendo que aquilo é o sangue de Jesus. Misericórdia. Isso é uma idolatria, irmão. Ó, irmão, isso aqui é uma linguagem de figura para a época dos judeus. Eles entendiam que aquele sangue derramado tinha, aquela atitude salpicava eles. Como eu e você hoje cremos, irmão, que a morte de Jesus já nos salvou. Jesus já fez o sacrifício por nós. Nós não precisamos fazer sacrifício, porque lá em Hebreu está dizendo que Deus não aceitava mais sacrifício. Jesus já tinha morrido, mas lá em Hebreu está relatando que, como Deus na lei já não aceitava mais sacrifício, enviou o seu filho para morrer. Tá certo, meus irmãos? Compreenda. Respeite a narração do texto, de que época está se falando. Quando aqui em Hebreu está falando, ó, Jesus já tinha morrido aqui em Hebreu, não é? Mas o escritor dos Hebreus está narrando que Deus, na lei, já não aceitava mais sacrifício. Por isso que ele mandou Jesus para fazer o sacrifício perfeito, porque aquele sacrifício, lá em Hebreu 10, 1 e 2, diz que os sacerdotes apresentavam dia após dia, ó, Jesus já tinha morrido e eles ainda continuavam apresentando dia após dia os mesmos sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam. Porque, tendo feito uma vez, já não teria mais consciência de pecado. Olha aí, irmãos, a sua consciência lhe condena como você é um pecador? Se ela te condena e se você se sente um pecador, Deus não recebe a sua oração, irmão, porque a igreja de Deus ele já purificou, ele já santificou. Então, irmão, aqui, ó, João está dizendo, porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar. Quando João está falando nós, ele estava falando daqueles irmãos. Nós já nascemos depois da cruz, somos descendentes daquele povo, nós já nascemos com Jesus dentro de nós. Nós entendemos assim, irmão. Porque Jesus hoje não tem mais sangue para salpicar em mim e você, né, irmão? E aqui está falando que foi através do sangue, não foi através de você ir num local e aceitar Jesus para ser salvo, não, irmão. Porque se aqui foi através do sangue, a palavra diz que foi através do sangue, e você vai lá confessar Jesus, aceitar Jesus para você ser salvo, então não podemos dar crédito aqui a João que escreveu essa pista, porque João era um mentiroso. Porque se você vai aí num local aceitar Jesus para ser salvo, para poder ir para o céu, não está em linha com a palavra. Então João aqui é um mentiroso, porque João escrevendo, ele está dizendo que foi através do sangue salpicado que eles... Né, irmã? Que a gente tem uma comunhão com Deus, olha. E eles dizem aí que a comunhão com Deus você precisa comer o pão. Porque a salvação, Paulo escrevendo lá em Éfeso 2, 8, está dizendo que a salvação é pela graça e pela fé. Olha. Está vendo aqui como bate aqui?
Quando você faz uma oração a Deus, você tem comunhão com Ele, mas o coração purificado de má consciência, a mente, a fé, a mente limpa, a certeza da convicção, bate lá com Efésios. Sois salvos pela graça mediante a fé, não vem de vós, isso é dom de Deus, olha. Foi Deus que deu, não vem de você. Não, no 9 está dizendo, não vem de obra. Ó, irmão, quando você vai aceitar Jesus, é uma obra que você está fazendo, é uma atitude que você está tomando. Então não vem de você. Você anda numa mentira, numa feitiçaria, numa idolatria, que lhe ensinaram a mentira e já cauterizou na sua mente como verdade. Está aqui, a verdade é aqui, eu estou lhe pregando e você não acredita. Tá certo, irmão? Essa é a verdade que tem que ser pregada aqui. Aí. Olha. A fé, a consciência, a culpa limpa, e está aqui o sangue, olha. Salpicado e purificado, olha. Olha, irmão, a pessoa que foi purificada, ela tem culpa de alguma coisa? Olha, irmão, você sabe o que é purificar? É livre de qualquer culpa. E como as pessoas se sentem aí pecador, irmão? Porque não estão seguindo o Cristo verdadeiro e realmente elas estão em pecado mesmo. Realmente, irmão. Vocês seguindo essas tradições de vocês, vocês andam em pecado. Foi o que Jesus disse, que eles invalidavam a palavra de Deus pela vossa tradição, que ele respondeu aos fariseus. Está lá em Mateus. Tá certo, meu irmão? Então, está lá em João, Evangelho de João, olha. E porque já fomos lavados com a água pura. Ó, irmão. Aqui tem uma linguagem de figura também. O crente, para ser santificado, as religiões pegam aí o crente e jogam na água, dizendo que você está sendo santificado ali, que o seu velho homem foi deixado ali e que você agora é uma nova criatura. A Bíblia fala, lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que quem está em Cristo é nova criatura. Ó, irmão, a nova criatura é quando a pessoa está em Cristo ou é quando lavado nas águas? Irmão, não existe esse versículo de que você, lavado nas águas, é uma nova criatura. Esse versículo não existe na Bíblia. Existe na Bíblia de que quando você está em Cristo, é o que eu estou pregando aí, se você se achar em Cristo, se você seguir isso aqui, que eu estou lendo para você, aí você é uma nova criatura. Aí as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Pronto. O novo está chegando agora em você, que você está compreendendo. Você é uma nova criatura. Agora você vai viver desse modo novo aqui que eu estou lhe ensinando, que eu estou lhe mostrando aqui. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, irmão. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que é que se fez novo? É essa doutrina aqui que eu estou narrando para você, porque essa daí que você está é na velha, irmã, é mentira. Não é a verdade. Não é a verdade. Agora, você não tem os olhos iluminados, você imagina de uma outra maneira que lhe ensinaram aí, somente para arrancar dinheiro de você e manter você preso aí no curral, como uma ovelhinha, como uma vacazinha, dando leite para enriquecer os pastores aí. Esses grandes mentirosos aí da televisão, que vocês olham nos likes dele, as visualizações dele, irmão, é milhões. Irmão, esses homens têm mais seguidor do que Jesus, porque seguir Jesus verdadeiramente são bem pouquinhos que seguem. São poucos que seguem Jesus. Ó, irmão, eu faço uma conjectura aqui minha. Irmão, o mundo tem não sei quantos milhões de pessoas. Certo? O mundo tem não sei, eu não sei nem, eu acho que é 7 bilhões de pessoas. Ó, irmão, 1 milhão, eu creio, pelo conhecimento que eu tenho aqui, eu creio, que a humanidade na Terra não existe, hoje a humanidade viva, não existe 1 milhão de pessoas que sirva a Cristo verdadeiramente. Não existe.
Não existe, não existe, não existe. Porque esse sistema religioso aí, todinho, que a gente pensava que pregava a verdade, todos eles vivem em adultério espiritual contra Cristo. Tá certo, meus amados irmãos? Então, irmão, aqui, olha, tá falando. E porque já fomos lavados com a água pura. Olha, irmão, João estava pregando para aqueles irmãos que eles já tinham sido lavados pela água pura. E como o crente pega você para lavar você agora, irmão. Se João pregava que aqueles irmãos já tinham sido lavados pela água pura, que aqui é uma linguagem de figura, aqui não era água, não. Essa água pura era a palavra. Lembra que Jesus disse, vós, os discípulos, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Paulo, escrevendo aos Éfesos, diz que ele fez o lavar pela água pura pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. 5 e 26. Então, aí no 27 está dizendo que a igreja é pura, sem mácula, sem ruga, porque Jesus lavou com a palavra e agora a igreja lavada pela palavra, ela é pura, é sem mácula, sem defeito, sem ruga, semelhante, irrepreensível diante de Deus, vai se encaixando tudo direitinho. Essa é a verdade que eu prego a vocês. Tá certo, irmão? Então, aqui é uma linguagem de figura. Não é que a água pura, água limpa, porque aqui na terra, irmão, não existe água pura e limpa, não. Você ainda vê água pura nas fontes ainda, numas fontes ainda você, mas no meio do caminho, de lá para cá, quando ela chega no riacho e chega até nós, já chega impura. Então, aquela água, ela não tira pecado. Quem tira pecado é o feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Aquela água não tem poder de tirar pecado nenhum de ninguém. Isso tudo é idolatria, isso tudo é feitiçaria, isso tudo é mentira. A água pura que tira a má consciência da pessoa que diz que é crente, que serve a Jesus, é essas verdades aqui, é essa palavra. A água pura é esta palavra. A fé vem pelo crer e o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você hoje está ouvindo a palavra de Deus, ela pode hoje fazer efeito na tua vida, porque você que vai ouvir essa mensagem, hoje, amanhã ou depois, não sei quantos dias depois, quantos meses, quantos anos, mas eu estou pregando a verdade, você está ouvindo essa verdade pode te libertar, pode trazer um esclarecimento como realmente é, meu irmão. Essa é a verdade de Deus. Tá certo, meu irmão? Meus amados, a água pura é a palavra. Não é água, não. Aquela água que você entra lá, aquilo é uma mentira, irmão. Aquilo é uma feitiçaria. Jesus não mandou enfiar ninguém em água, não, irmão. João Batista, quando viu Jesus, olha, João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse, João apontou para ele, ele não falou para os outros, vocês aí batizam com água, não. Ele disse, eu batizo com água, para arrependimento de pecado. Mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ó, irmão, vou lhe trazer um esclarecimento aqui para terminar, porque já está quase 1 hora e 15 minutos. Irmão, batismo com o Espírito Santo é para os filhos de Deus. Batismo com fogo, sabe para quem é, irmão? É para os condenados. É o fogo eterno. Você acredita que tem crente? Irmão, eu já fiz isso. Eu já fiz isso na minha ignorância. Eu, quando ia para chamar de igreja, irmão, que eu acreditava que lá onde a gente se reunia era igreja, eu dizia, Senhor, batiza-me, Senhor, com teu fogo, derrama o seu fogo sobre mim. Misericórdia. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu pedi a Deus, irmão, para ele batizar com o fogo dele. Pedindo, irmão, juiz eterno, sem entendimento, irmão.
Misericórdia. Ó, irmão, fogo na Bíblia é o juiz eterno de Deus, irmão. É as pessoas que estão condenadas, irmão. E tem gente que pede. Por falta de entendimento, irmão, só a misericórdia. Só a graça de Deus, irmão. Ó, irmão, vou deixando um joinha. Dê um joinha aí, dê um like. Se inscreva no canal, irmão. Ó, irmão, compartilha essa verdade, irmão. Isso aí é a verdade, irmão. Irmão, quando você compartilha essa verdade, você está edificando aquelas pessoas, irmão. Ó, irmão, já pensou, você e a sua família, você está caminhando ele, irmão, afastando ele de Deus com essas mentiras. A verdade está chegando até você, irmão, para você se livrar do fogo eterno, para você livrar a sua família do fogo eterno. E às vezes você não compartilha, você não dá um joinha, você não se inscreve no canal, você não dá o like. Mas a mentira que prega aí para você, você dá um joinha, você dá um like, você se inscreve no canal, você dá glória a Deus. E está se afastando de Deus e nem sabe. Está blasfemando de Deus e nem sabe. Vou deixando a graça e a paz. Que Deus venha trazer um entendimento até vocês. E que a misericórdia de Deus cubra a vida de vocês e que traga um conhecimento. Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando vocês, irmão. Glória a Deus. Amém.